Bom dia, galera! Daremos continuidade ao assunto sobre o continente americano, a organização do espaço americano. Vocês podem estar acompanhando o conteúdo, tá? A partir da página 43. E o que seriam as rotas marítimas, tá? As rotas marítimas, elas foram muito importantes nesse período de exploração. E quando eu falo de exploração, eu estou me referindo à exploração do Oceano Atlântico. É esse o significado das rotas marítimas, tá? E quem iniciou isso tudo? Primeiro foi Portugal e depois Espanha. Uma outra característica também das rotas marítimas é o descobrimento. O descobrimento está ligado que a novos locais, tá? Novos locais descobertos por quem? Pelos portugueses, tá? Como vocês podem estar vendo, alguns exemplos de Açores e Madeira, que são as ilhas atlânticas. Esse processo de descobrimento, ele resultou, tá, na chegada dos europeus ao continente americano em 1492. Então, nesse período todo, a gente também acaba se deparando com as coroas. Tá? As coroas eram os burgueses, comerciantes que patrocinavam e abençoavam com seus próprios recursos oferecidos aos navegantes. O que seriam os navegantes? Os navegantes seriam aquelas pessoas que iam ao mar, que iam ao Oceano Atlântico para o descobrimento de novos lugares. Então, a pessoa que ia, que se lançava ao Oceano Atlântico, que era conhecido como Mar Tenebroso, era reconhecido como um ato de coragem e principalmente de servir à vontade de Deus, tá? E as consequências das rotas marítimas? A gente pode estar trabalhando uma das consequências como a descoberta e conquista de terras e que a partir do momento que se descobria e conquistava essas terras, os povos acabavam gerando conflitos e contribuindo para a expoliação, tá? Essa expoliação, gente, é retirar alguém do seu próprio lugar. E com quem acontecia a expoliação? Era com os povos nativos, tá? Com os índios. Aqui a gente tem exemplo disso, é na América Portuguesa, tá? Um exemplo é na América Portuguesa, onde os comerciantes e nobres que vieram ocupar as capitanias hereditárias tentaram escravizar os indígenas, enquanto a igreja protegia o gente. O gente nesse período era o selvagem, por razões humanitárias e para convertê-lo ao cristianismo, tá, gente? Então, o que a gente pode estar falando sobre isso? É que a América Portuguesa, ou seja, essa atitude da América nesse momento, era uma forma de dominação para fazer com que os índios virassem mão de obra, pois eram os únicos que estavam naquele lugar, tá? E também eles eram os únicos que conheciam aquele lugar, tá? E a igreja ela já atuava no quê? No processo de quê? De catequização. Tá? Era uma forma o quê? De conversão, de transformação, até porque está aqui, convertê-lo, né? Convertê-lo índio como um ser dócil, tá? Porque ele era conhecido como o quê? Como um selvagem, tá? Então, nesse período, era isso que acontecia. Uma outra característica também foi a resistência dos povos nativos, tá? Criou-se essa resistência porque onde os nativos preparavam emboscadas, sequestravam os colonizadores e saqueavam os bens de europeus. Essa resistência foi criada devido aos conflitos que eram gerados pelas diferenças culturais entre os espanhóis e nativos. Então, a partir do momento que os espanhóis chegavam, conquistavam a terra desses nativos, fazia essa determinada expoliação, tirava o nativo do seu próprio lugar, aconteciam essa determinada resistência. Muitos não queriam ser dominados e não queriam ser explorados. Então eles acabavam saqueando, preparando emboscada a esses colonizadores, tá? E uma outra característica é a bula papal, tá? A bula papal era uma lei que deveria ser seguida por todos. E o que era essa lei? Ela deveria ser seguida por todos, e essa bula ela reconheceu a humanidade aos seres que habitavam no Novo Mundo. Mesmo com esse reconhecimento, os povos nativos continuavam sendo explorados, tá? Então essas foram uma das consequências das rotas marítimas.
Aqui temos a política de ocupação e a transformação das paisagens, tá? Nesse momento agora, quando eu falo da ocupação, da política de ocupação e a transformação das paisagens, a gente tem o que? As colônias de exploração, tá? E uma das medidas foi a criação dessas colônias de exploração. Essas colônias, elas serviriam, tá, como base, o quê? Como base de sustentação, tá? Mas elas sustentavam o quê? Elas sustentavam um novo sistema que se instalava ali, que era o capitalismo comercial, tá? E esse capitalismo comercial representava no caso, uma nova organização econômica mundial, onde cada lugar, tá, tinha a sua função. Então, nesse momento, cria-se essas colônias. Essas colônias de exploração, elas dão sustentação a um novo sistema que surge, que é o capitalismo comercial, e esse capitalismo comercial dá uma nova substância a uma organização econômica mundial. E que nessa nova organização econômica mundial, cada lugar tinha uma determinada função, como veremos a seguir. Aqui temos as colônias da América, África e Ásia, tá? Então, o que essas colônias faziam, tá, gente? Essas colônias, elas vão enviar matéria-prima e alimentos, tá? Para as metrópoles. Elas vão fazer esse intercâmbio, tá? E a partir do momento que elas acabam enviando a matéria-prima e os alimentos para metrópoles, a metrópole ela vai fazer o quê? Ela vai manufaturar e comercializar esses produtos, tá? É isso que acontece. Então, essa é uma parte muito importante do assunto que vocês devem prestar atenção, tá? Cria-se a colônia, as colônias, no caso, é a América, a África e a Ásia. Essas 3 colônias, elas enviam matéria-prima e alimentos. Elas enviam para onde? Para as metrópoles. As metrópoles fazem todo o processo de manufatura e comércio. América Espanhola e América Portuguesa. Então, com a descoberta da América, ela representou o que, gente? Ela representou essa possibilidade de implantar, tá, projetos de conquistas e exploração a novos territórios. Então, a partir do momento que eu descubro a América, ela vai essa descoberta tanto para a Espanha como para Portugal, ela me dá essa possibilidade de plantar projetos de conquistas e exploração de novos territórios conquistados, tá? Então, a exploração espanhola ela se dá por 3 fatores: pelo sistema de saque e de exploração de jazidas minerais, pela rede de circulação de mercadorias e pelo monopólio da coroa. E o que seria esse sistema de saque e de exploração de jazidas minerais, tá? O que acontecia? Então, esse sistema de saque e de exploração de jazidas minerais ocorria na América Andina e no México. Então, esse sistema ele desestruturava politicamente as civilizações pré-colombianas. Que civilizações são essas? Incas e astecas, onde essas civilizações eram escravizadas, tá? E esses povos, eles eram usados como mão de obra no trabalho de mineração. Era isso que acontecia com a exploração espanhola, em cima desses povos pré-colombianos, tá? O outro fator é essa rede de circulação de mercadorias. E o que seria essa rede de circulação de mercadorias? Essa rede ela utilizava o trabalho escravo indígena para a circulação de mercadorias. E o terceiro fator, o monopólio da coroa, ou seja, era o poder central da coroa. A coroa tinha todo o poder. E a partir do poder, ela inibia o desenvolvimento de outras atividades na colônia. Então, só acontecia ali por meio da colônia. A colônia tinha o papel fundamental, no caso, a coroa tinha um papel fundamental, importantíssimo nas decisões de determinadas atividades.
Então, quando eu falo de exploração espanhola, eu tenho que lembrar de 3 fatores importantes dessa exploração. Sistema de saque e exploração de jazidas minerais, que ocorreram na América Andina e no México. Terceiro, rede de circulação de mercadorias. E terceiro, monopólio da coroa. E aqui temos a exploração da América Portuguesa, né? Como a gente pode estar vendo, também temos 3 fatores importantes de exploração, que é o Tratado de Tordesilhas, as capitanias hereditárias e as Sesmarias, tá? Não confundem uma com a outra. E o que significaria o Tratado de Tordesilhas, tá? O tratado ele foi criado, que foi um acordo entre Portugal e Espanha, que delimitava as posses das terras que foram descobertas. Então, a partir daí, dessa criação do tratado, tinha uma determinada delimitação das posses das terras. E a segunda característica seria as capitanias hereditárias. E o que foram as capitanias hereditárias? Eram faixas de terras de uma largura variável, desde a costa até o Tratado de Tordesilhas. Então, cada uma dessas faixas constituía uma capitania. E cada uma delas era doada pela coroa para pessoas que se comprometiam em ocupar, explorar e administrar o território, tá? E o terceiro fator seriam as sesmarias. E as sesmarias, elas eram grandes extensões de terras doadas aos donatários para estimular a ocupação do território. Mas essas terras, elas não eram as capitanias hereditárias, tá? Só para vocês entenderem, eram aquelas terras que não eram usadas, que ainda não eram exploradas. Então, era uma forma de estimular ainda a ocupação do território, tá? E para fixar, a gente tem uma atividade no livro na página 45, tá, gente? São 3 questões. A primeira é, em sua opinião, o que motivou a dominação europeia sobre os povos pré-colombianos? A segunda, por que os americanos precisaram ser reconhecidos como seres humanos pelo Papa Paulo III? E a terceira pergunta é, qual a importância de uma bula papal? Tá? Então, as questões são referentes ao assunto que a gente já vem trabalhando em sala e no que a gente trabalhou hoje, tá? Então, mão na massa aí, galerinha.